Krishna, o avatar do amor divino. Foi há mais de 5.000 anos que esta história aconteceu. Deus encarnou na Índia na forma de Krishna. Nessa altura, duas famílias lutavam pelo poder e, para fazer a paz, foi proposto o casamento entre dois descendentes de cada uma delas. Assim, Devaki e Vasudeva casar-se-iam em Mathura para selar a aliança. No dia do casamento, Kamsa, irmão de Devaki, ofereceu-se para levar para casa o casal no seu coche. Mas pelo caminho ouve-se uma voz no céu dizendo: "Oh tolo Kamsa, o que fazes? Estás tão feliz por levar o casal para o teu palácio. Fica a saber que o 8º filho de Devaki irá matar-te." Ao ouvir tais palavras, Kamsa desce do coche, puxa a irmã e levanta a espada para matá-la. Ao mesmo tempo, Vasudeva sai do coche em socorro da esposa e promete a Kamsa vir entregar-lhe todos os filhos assim que nasçam, em troca da vida de Devaki. Kamsa aceita e leva-os para o palácio, onde os aprisiona. Cumprindo a promessa, Vasudeva entrega a Kamsa todos os filhos que Devaki vai tendo ao longo do tempo, na cela. E Kamsa imediatamente os atira à parede, provocando assim a sua morte. Quando Devaki fica grávida do 7º filho, a encarnação de Adishesha, a cobra que serve de cama ao Sr. Narayana, o Senhor Supremo transfere o feto do ventre de Devaki para o ventre de Rohini, a primeira esposa de Vasudeva, que virá a dar à luz a criança que se chamará Balarama. Kamsa decide então colocar o casal em celas separadas, mas isso não impede o que se vem a passar a seguir. Vasudeva começa a sentir uma vibração divina e a brilhar como o sol. Uma bola de luz sai dele e envolve Devaki, entrando no seu ventre. Entretanto, em Gokul, Yashoda, já idosa, fica miraculosamente grávida de Nanda, seu marido. Na cela de Devaki, Mahavishnu aparece e diz ao casal: "Eu sou o vosso 8º filho. Vasudeva, deves levar-me através do rio Yamuna até Gokul. Aí vai até à casa de Nanda, onde encontrarás uma bebê. Troca-nos, traz a menina para aqui e deixa-me lá." E Mahavishnu aparece como bebê na cela de Devaki. Surpreendido por ver como, por milagre, os guardas adormeceram, Vasudeva faz como Mahavishnu o instruiu, levando o bebê para a casa de Nanda e Yashoda, que dormiam profundamente. Ao voltar à cela com a menina, ambos se esquecem do que aconteceu. Mais tarde, Kamsa aparece na cela, pega na bebê e tenta fazer como tinha feito com os outros. Mas a bebê transforma-se no aspecto da mãe Durga e diz-lhe: "Oh tolo Kamsa, o que estás a fazer? O que ganhas ao matar-me? O teu inimigo já nasceu e está a salvo noutro sítio. Encontra-o se conseguires. Mataste tantos inocentes. Por causa disso, pagarás." E desaparece à frente de Kamsa, que pede perdão a Devaki e Vasudeva. Entretanto, do outro lado do rio Yamuna, em Gokul, Yashoda acorda com o bebê ao seu lado dele e namorando-se imediatamente. Krishna era azul escuro e cada parte do seu corpo era perfeita. Quem quer que olhasse para ele ficava cativado.
E quando estava longe dele, não conseguia fazer outra coisa a não ser pensar nele. O mesmo acontecia em Mathura com Kamsa. O demónio não conseguia deixar de pensar em matar aquele que a voz tinha dito que o mataria. Por isso, começa a enviar os seus emissários e amigos por todo o lado para matar todos os recém-nascidos. Contudo, à medida que se aproximavam de Gokul, eles não entravam porque pensavam: o que fará tal pessoa entre os vaqueiros? Kamsa invoca todos os demónios para irem à procura de Krishna e matarem-no. Mas eles iam, mas não voltavam. Um deles foi Putana. Era a única fêmea demónio. Andava por todo o lado, muito bem vestida, e amamentava todos os bebés com os seus seios venenosos e matava-os. Chegada a Gokul, tenta fazer o mesmo ao pequeno, mas este suga o seu leite e quando o leite acaba, suga-lhe a sua força vital, matando-a para espanto da população local. Outro foi Sakatasura, o demónio da roda do carro. Este aproxima-se do bebê e salta para cima dele enquanto ele dorme, mas o pequeno rapidamente acorda e com as suas pernitas atira o carro ao ar, fazendo-o cair no chão com um grande estrondo, despedaçando-o e matando o demónio. Outro demónio que Kamsa mandou foi Trinavarta, o furacão. O pequeno já estava à espera dele, por isso começa a ficar cada vez mais pesado, ao ponto de Yashoda ter de o pôr no chão. Assim que ela entra em casa, o demónio furacão aparece, envolve a criança no seu redemoinho e manda ao ar. Aí o pequeno aperta-lhe o pescoço e sufoca-o, levando-o à morte. A infância de Krishna ficou marcada por estes acontecimentos, mas também pelas partidas que pregou. Krishna queria toda a atenção para si, por isso, quando Yashoda o punha em segundo lugar, ele fugia e partia os potes de manteiga que comia e dava aos amigos e aos macacos. Mas tudo o que fazia tinha um propósito maior. Com estas partidas, Krishna mostrava desde pequeno como é importante Deus ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas e como muitas vezes Ele precisa de utilizar medidas radicais para nos chamar a atenção para Ele. É apenas depois do aparecimento destes demónios que o bebê recebe o nome de Krishna. Krish significa saturado com a bem-aventurança da satisfação divina, bem-aventurança suprema. A palavra Krishna deriva da raiz Karshayati, e também significa aquele que de forma irresistível puxa todas as pessoas e todas as coisas para si como um centro de atração eterno em todos os tempos e lugares. Krishna tem também outros dois significados principais: escuro e aquele que destrói o pecado do mundo, o Salvador, o próprio Bhagavan. Krishna era a alegria dos gopas, os pequenos vaqueiros, e das gopis, as meninas vaqueiras, em Gokul. A primeira coisa em que pensavam ao acordar era em Krishna. Durante o dia pensavam em Krishna, à noite pensavam em Krishna. Fizessem o que fizessem, só pensavam em Krishna. Quanto aos homens e mulheres da região, estes e estas tentavam arranjar todas as desculpas para olhar para Krishna, pelo menos uma vez por dia. Os corações de todos estavam preenchidos de amor por Krishna, apesar das partidas do pequeno.
Por causa das partidas, os adultos começaram a queixar-se a Nanda e a Yashoda. Diziam que Krishna e os amigos iam às suas casas, libertavam os vitelos. Quando eles começavam a correr atrás dos pequenos animais, Krishna e os amigos iam beber o leite diretamente das vacas. Também se queixavam que as crianças entravam em casa e roubavam a manteiga e o leite, bebiam-no e davam-no também aos macacos. Quando o Senhor encarna, todos recebem uma parte se quiserem, como os macacos. Ele dá-se a todos os que participam na sua lila ou se abrigam nele. Ninguém é excluído. Todas as pessoas e animais são bem-vindos. Quando eram apanhados, Krishna simplesmente olhava para eles e sorria-lhes, deixando-os desarmados. Todos eles eram devas, semideuses que tinham encarnado com ele e estavam agora a dar tanta importância às coisas materiais que ele tinha que os lembrar. Olhem, eu deixei Vaikunta. Vim para aqui por causa de todos vocês. Então, a cada segundo vocês devem lembrar-se de mim. Sempre que vocês se esquecem de mim, eu lembro-vos. Apesar das mentes estarem viradas para o exterior, o coração deles já tinha sido cativado por Krishna. Mas ele também queria que eles se lembrassem dele nas suas mentes, que pensassem nele e entoassem o seu nome. Além das partidas, a infância de Krishna ficou também marcada pelos episódios em que ele mostrou a sua divindade, como quando Yashoda vê o universo inteiro na sua boca. Balarama vai a correr ter com Yashoda e diz-lhe que Krishna comeu terra. A preocupada Yashoda vai ter com Krishna e pede-lhe que abra a boca. Na boca de Krishna, em vez de terra, Yashoda vê o universo inteiro e fica combalida com a visão que Krishna de seguida lhe retira. Se ela soubesse permanentemente que o seu filho era o próprio Deus, como é que ela conseguiria desfrutar de Vatsalya Bhav, o amor de mãe? Ela tinha de continuar a considerar Krishna como apenas seu filho e não Deus. Mediante os ataques do demónio Kamsa e das partidas de Krishna, Nanda e Yashoda decidem deixar Gokul e ir para Vrindavan. Os ataques de demónios enviados por Kamsa continuam, mas não têm sucesso. Krishna era mais forte do que qualquer um e matava todos eles. Em Vrindavan, um dos episódios que marcaram a vida de Krishna foi a lila de Giridhari, a forma divina que Paramahamsa Shri Swami Vishvananda quis que fosse venerada pelas sangas da Bhakti Marga. Um dia tinha Krishna 8 anos de idade, na montanha de Govardhana. Os habitantes estavam a preparar-se para venerar Indra, o deus da chuva. Krishna pergunta a Nanda porquê e Nanda responde-lhe que todos os anos faziam oferendas a Indra para que ele lhes desse chuva, pois esta era muito importante para o crescimento das sementes e da erva que o gado comia. Krishna responde-lhe então que Indra não tem nada a ver com isso, porque tudo no mundo é criado, mantido e dissolvido pela ação das 3 energias, Rajas, Tamas e Sattva, que todos os seres vivos nascem, desfrutam e sofrem de acordo com o seu karma, e que devemos venerar o Ser Supremo para nos ajudar a viver felizes. Para nós, acrescentou Krishna, a montanha de Govardhana é uma personificação do divino, por isso, na minha opinião, devemos venerar a montanha de Govardhana. Todos concordaram e começaram a venerar Govardhana. Indra ficou furioso e, com o seu orgulho ferido, manda uma forte tempestade para inundar Vrindavan.
Krishna, protetor dos devotos com o seu poder divino, levanta então a montanha com o seu dedo mindinho e pede à população que se abrigue debaixo dela. A tempestade durou 7 dias, o suficiente para Indra reconhecer o seu erro e se prostrar a Krishna. Bhagavan, a levantar Govardhana, representa o Guru que protege todos. Assim, o Senhor, na forma de Giridhari, mostra como Ele cuida de todos. Em Vrindavan, Krishna, Balarama e as outras crianças, os Gopas e as Gopis, levavam as vacas a pastar no campo. As crianças de Vrindavan juntam-se nas suas brincadeiras e namoram-se de Krishna. Cada uma das meninas começa então a fazer jejum e a venerar Katyayani Devi para que Krishna case com ela. Elas são a encarnação dos rishis, sábios que no tempo de Rama, ao vê-lo passar na floresta para ir salvar Sita, correm para ele para o abraçar, o que leva Rama a dizer-lhes que naquela vida não, mas que numa próxima vida eles encarnariam como mulheres e casariam com ele. Aqui, o único objetivo das Gopis era ter Krishna e alcançar a devoção suprema, não o amor humano. Entre as Gopis, uma se destacava, a Radha. Ela tinha devoção por Krishna e Krishna tinha devoção por Radha. O seu amor não era humano, mas supremo. A Radha era outra parte de Krishna. Devido à penitência que as Gopis estavam a fazer, um dia, quando elas estavam a tomar banho no rio, nuas, Krishna rouba-lhes a roupa e pendura-as numa árvore. De seguida começa a tocar a flauta. Elas ficam loucas e olham para todos os lados à sua procura. Finalmente, uma vê-o e é nessa altura que elas se apercebem do que ele lhes tinha feito. Elas pedem para ele lhes devolver a roupa, mas por várias vezes ele recusa e elas são obrigadas a sair da água e a irem buscar as suas roupas. Krishna abençoa-as e diz-lhes que, na noite de lua cheia seguinte, ele satisfaria os pedidos que elas tinham feito a Katyayani Devi. Embora o amor das Gopis fosse puro naquela altura, elas ainda estavam presas à consciência do seu corpo. Elas não percepcionavam Krishna no seu interior, percepcionavam-no separado delas. Ainda tinham consciência do feminino e do masculino. Por isso Krishna precisava de quebrar a barreira do género, dizendo: isto é apenas o corpo feito dos 5 elementos. Não é vocês. Vocês são o Atma e o Atma anseia por mim e levem-se acima da identidade física. As roupas representavam essa identidade física, por isso Krishna tinha de as retirar para que elas se identificassem com o seu Atma. Ele não queria o corpo delas, queria o Atma delas, a alma delas. E a alma não tem género, tal como diz Paramahamsa Sri Swami Vishwananda no Srimad Bhagavatam. Vocês estão presos por um determinado karma, então nascem como homens ou mulheres. Essa é a realidade externa, mas assim que esta é transcendida, vocês são o Atma. Mais tarde, Krishna envolveria as Gopis na Rasa Lila. Com a sua flauta, ele chama as Gopis à floresta de Vrindavan. Elas largam tudo o que estão a fazer e correm para se encontrarem com o amado. Mas ele esconde-se para que o amor no coração delas cresça ainda mais. A lamentação da dor da separação e da ânsia de ter Krishna nos seus braços, descrita no Gopi Gita, penetra no coração de Krishna e leva-o
a aparecer-lhes. Ele multiplica-se de forma que cada Gopi tenha um Krishna só para si, e todos dançam a Maharas Lila. As que são impedidas pela família e presas em casa unem-se com Krishna no coração e entram em êxtase. Algumas abandonam o corpo. O amor das Gopis era tão puro. Krishna satisfez o desejo de cada Gopi de o ter só para si. O amor transcendente que as Gopis partilhavam com Krishna era muito maior do que qualquer amor humano. O amor das Gopis é uma expressão impecável de uma relação puramente devocional, um exemplo a que todos nós aspiramos nas nossas próprias vidas. E ainda hoje, todas as noites, a Maharas Lila acontece na floresta de Nidhivan, em Vrindavan. Por isso, nessa altura, as autoridades não deixam ninguém lá entrar. Entretanto, Kamsa deixa de ter mais demónios para mandar matar Krishna e decide chamá-lo a Mathura. Assim, envia Akrura, um tio de Krishna, a Vrindavan para o convidar a ir ao seu palácio. Em Vrindavan paira já no ar um cheiro a separação. Krishna está prestes a iniciar mais uma etapa da sua vida na Terra. Apesar dos protestos das Gopis e de Radharani, Krishna, Balarama, Nanda e os Gopas partem para Mathura. Ele não consegue olhar nos olhos daqueles que deixam Vrindavan, mas a sua missão tem de prosseguir. Era o que tinha planeado, era o que estava escrito. Sai pela porta das traseiras. Na floresta, os macacos, os pavões, todos os animais choram, até as árvores choram. Ele também chora. Ele que anteriormente tinha dito às Gopis: eu estou no vosso interior, não devem chorar por mim. Tem agora o coração despedaçado de dor e as lágrimas correm-lhe pelo rosto abaixo. Quando as Gopis tomam conhecimento que Krishna tinha partido, pegam nas carruagens para irem atrás, mas apercebem-se que não vale a pena, pois ele já ia muito à frente. Unem-se num choro profundo. Krishna chega a Mathura, onde num torneio acaba por matar Kamsa e torna-se príncipe. Segue então para o ashram de Sandipani para aprender as escrituras sagradas e a arte de ser rei. Mais tarde, Krishna manda construir a cidade de Dvarka, para onde transfere os habitantes de Mathura e casa com Rukmini. Desde pequena que Rukmini ouvia as glórias de Krishna e tinha decidido que ia casar com ele. No entanto, o seu pai, que era rei, concordou que ela casasse com Shishupala e tudo estava combinado para que o casamento acontecesse. Inconformada, Rukmini manda uma mensagem a Krishna dizendo que ele tem de a raptar, senão ela acabará com a sua vida. No dia marcado, ele rapta Rukmini e os dois vão para Dvarka, onde têm um filho. Mais tarde, Krishna casa com outras 7 mulheres e depois com 16.000 que estavam presas por um demónio que Krishna, entretanto, matará. À semelhança do que acontecera com as Gopis na Maharas Lila, Krishna multiplica-se e cada uma tem o seu próprio Krishna e cada casal vive num palácio diferente em Dvarka. O casamento de Krishna com estas 16.008 mulheres representa, diz Paramahamsa Sri Swami Vishwananda no Srimad Bhagavatam, a união com o Supremo. Durante a sua vida como rei, Krishna mata muitos demónios, cada um deles representando uma qualidade negativa que temos de eliminar em nós, e transmite o Bhagavad Gita no início da guerra em Kurukshetra, onde é o cocheiro de Arjuna.
Com o tempo e devido às vitórias que alcança, o clã Yadava, ao qual Krishna pertencia, torna-se muito poderoso e o orgulho vem à superfície. Gandhari tinha amaldiçoado toda a dinastia dos Yadavas a ser destruída, tal como a dos Kauravas tinha sido destruída por Krishna, Arjuna e o exército dos Pandavas na guerra de Kurukshetra. Então, alguns dos filhos de Krishna pregaram uma partida a um sábio que amaldiçoa os Yadavas a serem destruídos por uma peste de ferro. Antes da maldição se concretizar, Krishna transmite a Uddhava, o Uddhava Gita, um conjunto de conhecimentos e instruções ainda mais profundo do que o Bhagavad Gita, no qual são contadas histórias que fazem despertar a devoção. Este é o último ensinamento que Krishna dá na sua existência na Terra. Em pouco tempo, a peste começa a dizimar a população, que começa a enlouquecer e entra em guerra. A Kali Yuga, a era da ignorância, está à porta. Krishna senta-se à sombra de uma árvore. A alguma distância está Jara a caçar veados. No seu saco traz setas, uma delas feita com o ferro que continha a peste. Krishna mexe o pé. O barulho das folhas leva Jara a pensar que se trata de um veado. Jara dispara a seta que acerta no pé de Krishna. Quando se apercebe que se trata de Krishna, Jara desata a chorar e a pedir perdão, mas Krishna consola-o. Afinal, era a sua lila para partir desta dimensão. Krishna pede-lhe ainda para ele ir avisar os habitantes de Dvarka para deixarem a cidade, porque em breve ela seria submersa pelo oceano. Entretanto, Brahma, Shiva, Parvati, todos os semideuses e grandes sábios aparecem diante de Krishna para o venerarem. Por fim, Krishna olha para eles uma última vez, fecha os olhos e parte para Vaikunta. Acabaram de ouvir um resumo da história de Bhagavan Krishna. Paramahamsa Sri Swami Vishvananda diz no Srimad Bhagavatam que quem ouve a história do Senhor e a sua glória é limpo de todos os pecados e alcança, no final da vida, a morada do Senhor, Vaikunta. Ali pode-se desfrutar eternamente da sua lila. O Krishna Janmashtami celebra o nascimento de Shri Krishna, a encarnação de Prem, amor divino incondicional. As lilas de Krishna ilustram todas as diferentes formas como se pode desfrutar de uma relação amorosa com o divino. A sua vida ilumina o caminho da Bhakti, devoção, mostrando à humanidade que, através do amor, se pode alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Jai Gurudev.